Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao webinário Floresta Amazônica, o papel dos estados no mercado de carbono e a COP30. Em nome do Earth Innovation Institute, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos. Convidados, jornalistas e jornalistas. E queria falar um pouco sobre como será a nossa dinâmica hoje. Tá? Nós teremos uma primeira parte de apresentação. Tá? São três panelistas, iniciando o diretor executivo do Earth Innovation Institute, Daniel Nepstad, vai fazer dar um contexto geral desses programas de redes jurisdicionais e a importância deles no financiamento, né, da preservação e da conservação das florestas brasileiras. Em seguida, a diretora Roberto Cantinho, do Ministério do Meio Ambiente, vai dar um alinhamento dessas experiências de programas de redes jurisdicionais com as políticas do Ministério do Meio Ambiente e também como que tramita no CONARED toda essa discussão de rede jurisdicional. CONARED, que é a comissão que está subordinada à sua diretoria. Finalmente, a diretora Mônica Ria, do Earth Innovation Institute, vai dar uma ideia do estágio atual dessas experiências estaduais com rede jurisdicional, dando detalhes de certificação, consultas públicas, etc. Depois dessas apresentações, nós teremos quase uma hora de perguntas para sanar perguntas e dúvidas dos nossos convidados. E para reagir a essas perguntas, nós teremos aqui outros panelistas ilustres, a secretária Francisca Araras, que é secretária extraordinária dos povos indígenas do Acre, a diretora Juliana Lopes, diretora de SG Comunicação e Compliance da MAGE, o secretário Leonardo Carvalho, que é o secretário de Meio Ambiente do Acre, o secretário Marcelo Leles, que é o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins, e a diretora Renata Nobre, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Esses nossos convidados estarão à disposição para as perguntas que os nossos colegas jornalistas queiram fazer. Lembrando que o áudio e vídeo estão fechados, as perguntas serão pelo esse comando Q&A da plataforma Zoom e estaremos aptos a coletar essas perguntas e transmitir a todos os convidados ao final para essa sessão de perguntas e respostas. Só relembrando de novo, usar o comando Q&A. Talvez a gente não consiga responder todas as perguntas, mas eu garanto que a nossa assessoria de imprensa vai receber de vocês as perguntas remanescentes, não respondidas durante o evento, e nós trataremos de dar retorno a todas essas perguntas. Vamos iniciar com o Daniel Nepstad. Daniel, por favor, fique à vontade. Boa tarde, bem-vindo para esse webinar sobre o papel dos estados, né, na floresta amazônica e no mercado de carbono. E eu gostaria de abrir com alguns slides. Espero que dá para ver agora. E eu vou, meus comentários vai ser em cima de uma publicação que vamos lançar ainda hoje, com este título aqui. E eu vou dar um resumo dessa nova publicação durante os próximos minutos, tentando contextualizar o tamanho, né, do papel dos estados e seus programas de rede jurisdicional nessa agenda da Amazônia. Eu queria dizer também que Earth Innovation Institute é um instituto de pesquisa, política pública e desenvolvimento rural, sem fins lucrativos, incorporado em Califórnia, em 2010, com escritórios e entidades no Brasil, em Cuiabá, em Lima, Peru, e em Bogotá, Colômbia. Eu vou tocar em 4
assuntos nesse resumo. O que é a solução climática da floresta amazônica? E o que é o potencial dessa solução? É significativo? Quais são os passos necessários para construir essa solução? Qual é a receita financeira potencial dos programas de rede jurisdicional dos estados brasileiros, já em curso? E alguns bem maduros, e vamos escutar das pessoas que estão liderando esses processos. E como o COP30 poderia superar um grande desafio desses programas de rede jurisdicional, que é a falta de demanda, né? O mercado está recuando justamente quando os programas estão ficando prontos para emitir créditos. Mas eu queria também começar com um contexto maior. Mais da metade da poluição de carbono liberado pelas atividades humanas para a atmosfera é absorvido pela natureza. Um terço, mais ou menos, dessa poluição é absorvido na terra, pelas florestas, pelos solos e pelos campos naturais. E outra grande parte é absorvida pelo oceano. E acho que esse contexto mostra o tamanho da natureza já como solução para a emergência climática. Parte desse grande sumidouro de carbono, essa grande esponja, né, que vai limpando a poluição carbono antropogênica, é a floresta amazônica. E essa esponja vem perdendo um pouco do seu poder. Na década de 80, estava em quase 2 bilhões de toneladas de CO2 retirados na floresta amazônica cada ano. Isso é mais ou menos 5% das emissões globais hoje. Isto vem caindo, e hoje a gente não sabe bem qual é o tamanho desse sumidouro. E em anos como 2024, quando teve uma seca feroz e muitas árvores morrendo dessa seca, talvez a floresta primária virou uma fonte líquida de carbono. Mas agora vamos falar de como reestabelecer esse efeito sumidouro de carbono. E as peças são relativamente simples, em princípio, mas difíceis de pôr na prática. Um é de desacelerar, não só o desmatamento, a corte raso, mas a degradação florestal provocada pelo incêndio florestal e exploração de madeira predatória. Nós achamos alcançável chegar em 90% de redução até 2030 e 98% até 2050. Tudo isso está coberto na nova publicação. Segundo, deixar florestas secundárias regenerarem em 1/5 da área já aberta, a área já desmatada, restaurando áreas que têm baixo potencial para regeneração. O restauro florestal é mais caro do que regeneração florestal. Então, tem muitas áreas abertas na Amazônia que estão subutilizados, são semi-abandonados e devem ser alvo de um esforço de liberar regeneração florestal. Também a bioeconomia tem que ampliar como fonte de nova renda, novo bem-estar dos povos indígenas e comunidades tradicionais da região. Eu queria frisar uma coisa muito importante, que o incêndio florestal está se tornando o principal ameaça para a floresta amazônica, como a gente observou em 2024. Em muitos estados, o incêndio florestal afeta uma área muito maior do que desmatamento, com emissões bem maiores do que desmatamento. E depois de alguns fogos, a floresta começa a
perder sua característica florestal, como a gente pode ver aqui no experimento no norte de Mato Grosso que conduzimos alguns anos atrás. Olhando para essa questão financeira, né, para realmente alcançar essa redução em 90% do desmatamento e degradação, tem que ter dinheiro. E no curto prazo, a solução climática da floresta amazônica poderia ser 2 vezes maior que o plano da União Europeia, o plano de descarbonização. Entre 2024 e 2030, essa solução amazônica poderia reduzir quase 2 bilhões de toneladas de CO2 emissões, que é 2 vezes maior do mesmo período da agenda de descarbonização da União Europeia. E isto tem que se traduzir em dinheiro para financiar os programas que a Mônica vai explicar dos estados da Amazônia brasileira. Hoje, são 9 programas de rede jurisdicional em desenvolvimento no Brasil. Alguns, bem no início, decidiram recentemente embarcar nesse caminho, e tem várias outras jurisdições fora do Brasil, olhando a experiência de Brasil para ver se eles também devem embarcar nessa agenda. O país de Guiana já tem acordo financeiro fechado para vender créditos do seu programa de rede jurisdicional. E tem muitos estados no Cerrado que estão começando a construir esses programas. Isso não é uma agenda trivial. Isso é uma agenda com mais da metade, ou quase a metade, da América do Sul. E calculando o que as reduções de carbono poderiam traduzir em termos de créditos, fazendo todos os descontos exigidos pelo padrão internacional TRIS, e só olhando até 2030, e um preço conservador de 10 dólares a tonelada, essa receita poderia ser 10 bilhões de dólares, só das reduções de emissões de 2024 até 2030. O Fundo da Amazônia, que tem tido um papel fenomenal, né, em bancar esses programas, em financiar esses programas dos estados da Amazônia, desde 2008, captou 1,5 bilhões em doações. Então, no primeiro ano, em 2026, quando estados começam a emitir créditos, já poderia superar potencialmente essas doações do Fundo da Amazônia. Quer dizer, outra escala de financiamento. Então, por fim, o que poderia ser feito para realizar esse potencial de rede jurisdicional como a grande solução para essa lacuna de financiamento que os estados enfrentam? Um é de investir na comunicação, construindo confiança, divulgando a integridade de créditos de programas de rede jurisdicional. O outro seria de considerar créditos de carbono de rede jurisdicional como componentes de eventual acordos pelo Acordo de Paris, o tal chamado artigo 6. Quer dizer, se os estados realmente investirem nessa agenda, é possível superar as metas de NDC brasileira e gerar créditos para artigo 6. Outra possibilidade seria protagonismo da Petrobras, juntando um grupo de produtores de óleo e gás para assumir um compromisso de compra de créditos de rede jurisdicional. Não como offset, mas como pagamento pela poluição que os produtos dessas empresas causam. E, por final, nós achamos que tem uma oportunidade muito importante para inserir os programas de rede nos acordos comerciais de soja, de carne, de outras commodities.
E talvez essa oportunidade seja o mais rico, mais maduro com a própria China, o principal freguês, o importador de commodities brasileiros. Muito obrigado. Eu passo a palavra para Ronaldo. Obrigado, Dan. Eu passo agora também a palavra diretamente para a diretora Roberta Cantini. Roberta, por favor. Obrigada, Daniel. Obrigada, Ronaldo. Eu vou só compartilhar aqui com vocês também alguns poucos slides, porque senão a gente acaba... Eu consigo compartilhar aqui, share. Achei, pessoal. Vocês já veem a minha tela? Uhum. Estão vendo a apresentação? Maravilha, gente. Obrigada. Eu queria realmente agradecer o convite e a oportunidade da gente compartilhar alguns conceitos, né? Volta e meia a gente é acionado aqui no Ministério do Meio Ambiente com diversas perguntas e muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás e explicar, não, peraí, vamos falar um pouquinho sobre o papel do governo federal nesse processo, né? Então, acho que é super importante da gente compartilhar um pouquinho do que aqui nós, enquanto Ministério do Meio Ambiente, aqui estou representando o Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Incêndios, aqui do Ministério do Meio Ambiente, né? E aqui a gente tem uma coordenação que cuida da agenda ligada à Comissão Nacional para a Rede Mais e também da Estratégia Nacional para a Rede Mais, que eu queria trazer aqui para a gente hoje, né? Parece óbvio, mas às vezes a gente precisa até dar um passo atrás, né? O Daniel estava falando de todo esse balanço com relação à emissão e remoção de carbono, e eu queria só trazer novamente o conceito do RED+, aqui para a gente, né? Então, assim, o RED+, em sua sigla, é redução das emissões de gás de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, da conservação dos estoques de carbono florestal, do manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal. Então, como o Daniel estava explicando, né, quando a gente desmata uma área, todo aquele estoque de carbono que está na floresta, ele vai ser emitido em forma de gás de efeito estufa. Isso intensifica ainda mais a mudança do clima. Assim como uma floresta, quando ela está crescendo, ela também vai incorporar CO2 na sua biomassa. Então, a lógica do RED+, é toda vez que eu deixo de desmatar, eu deixo de emitir. Tá? Então, só para a gente ter sempre esse contexto aí, esse conceito na cabeça. Mas o que um país, né, e aí no caso aqui, trazendo um pouco do que o Brasil já fez, precisa então para acessar recursos de RED+. A gente precisa de um sistema de monitoramento de florestas, e aí o Brasil tem o INPE, né, que faz todo aquele monitoramento pelo PRODES, pelo TerraClass. Isso é super importante justamente para a gente entender a dinâmica do desmatamento no país, né? E aí a gente também precisa de uma estratégia nacional para a Rede Mais. O Brasil lançou a sua estratégia nacional, que ele vai dizer como as políticas que ele vai usar para atingir os resultados de redução do desmatamento, né? E no caso do Brasil, a gente já tinha PPCDAM, uma série de políticas que a gente já vinha construindo há muito tempo, né? Então em 2016, a gente construiu a nossa estratégia nacional e a gente criou também a nossa Comissão Nacional para a Rede Mais. A Comissão Nacional, ela cria grupos de trabalho justamente para discutir tecnicamente uma série de questões que depois vão virar as regras de como o RED+, vai funcionar no Brasil. Então, e isso é feito em formato de resolução, né? Então, vamos dizer que essas resoluções são como se fossem regras de como o RED+, vai funcionar no Brasil. Tá? E, além disso, a gente precisa de um sistema de informações sobre salvaguardas. Quer dizer, como que o Brasil está respeitando direitos de povos e comunidades, se está sendo um processo participativo. Inclusive, na CONARED e nos grupos de trabalho, a gente tem representações de povos e comunidades, do setor privado, agentes subnacionais, academia, setor privado, para garantir que a gente tenha, de fato, uma participação plena de todos os atores da sociedade. E na questão de salvaguardas, né, o Brasil já interpretou, inclusive, a gente tem um guia de interpretação de como as salvaguardas foram internalizadas e interpretadas pelo Brasil. A gente também tem 2 sumários que dizem como que o Brasil tem respeitado as questões de salvaguardas. Estamos aí atualizando o nosso sistema de informações de salvaguardas,
justamente para dizer como que a gente está realmente no âmbito das nossas políticas respeitando, e recentemente muitos de vocês devem ter visto que a gente lançou diretrizes para programas e projetos de rede, especialmente em territórios coletivos. Isso é bem importante, até para a gente já esclarecer também, que uma coisa é a gente falar de jurisdição, né, enquanto um estado ou um país, e outra coisa é a gente falar de um projeto local de rede. Isso é diferente, né? Então aqui são escalas diferentes. Acredito que a Mônica vai trazer um pouquinho disso na fala dela também, mas é só para a gente ter clareza, né, dessas diferenças. E um último ponto que a gente precisa ter, que também está relacionado com o sistema de monitoramento, é o nível de referência de emissões florestais. E o que isso quer dizer? Aqui eu vou entrar rapidamente, porque isso traz bastante o olhar dos estados, né? Então, assim, para tentar deixar bastante claro como que a gente computa isso, como eu mencionei antes, toda vez que a gente deixa de desmatar, a gente deixa de emitir gases de efeito estufa. Então, aqui nesse gráfico à esquerda é o nosso último nível de referência de emissões florestais. Então, isso aqui quer dizer assim, né? Isso aqui são todos os hectares que foram desmatados pelo Brasil, já convertidos para dióxido de carbono, ou seja, quanto que aquele desmatamento estaria emitindo de gases, né? Isso aqui nos últimos anos, de 17 a 2021. Então, com base nesse desmatamento e emissões associadas, a gente calcula, então, uma média de emissões associadas, que é essa linha em vermelho aqui, certo? Então, se, por exemplo, em 2022, isso aqui é fictício, tá, gente? Eu não coloquei um dado real. O Brasil comprova que diminuiu as emissões associadas ao desmatamento, ele comprova que teve uma redução de emissões associadas ao desmatamento e gera resultados, que seria essa diferença aqui, né, entre a média e o resultado daquele ano. Com base nesses resultados, isso passa por um processo de avaliação internacional, né? A gente avançou muito ao longo dos anos. Nosso primeiro nível de referência era apenas para a Amazônia, apenas desmatamento. Hoje o Brasil já conseguiu avançar e incluir todos os biomas e incluir também a degradação na Amazônia, né? E com base em uma série de níveis de referências e resultados demonstrados, a gente já chegou a um resultado de mais de 9 bilhões de toneladas de CO2 reduzidas. A gente utilizou desses resultados apenas 325 milhões. Ou seja, há ainda uma margem muito grande de resultados que ainda não foram utilizados para captação, né? E no final das contas, é importante reforçar aqui que de cada tonelada que a gente deixa de emitir e gera de resultado, ela é dividida, então, né? 40% desse resultado, então vamos supor que a gente reduziu 10 toneladas de CO2. Dessas 10 toneladas, 40 vão ficar para o governo federal poder captar por resultados e 60% vai ficar para os estados. E os estados, essa distribuição dos resultados pelos estados, ela ainda é feita conforme cada um dos estados conserva ou reduz o seu desmatamento. Então, daquelas 6 toneladas que ficariam ali para os estados, isso vai ser distribuído para cada um dos estados com base em quanto que ele deixou de desmatar e quanto que ele ainda está conservando de floresta. Sempre garantindo que todos os estados tenham pelo menos 2% daqueles resultados. Tá? E esses estados também, para participar da estratégia nacional, eles precisam estar elegíveis à CONARED. Hoje, trazendo aqui como exemplo, na Amazônia, praticamente todos os 9 estados já estão elegíveis, com exceção de Rondônia e do Maranhão. Tá? Só queria deixar bem claro como é feita essa repartição de benefícios em nível federal. E já até trazendo algum dos números que o Daniel já trouxe, né? Como que o Brasil já captou recursos de RED+? A gente já captou mais de 1,2 bilhões pelo Fundo Amazônia, com os nossos resultados já alcançados. Recentemente, né, queria até trazer, Daniel, que a gente fez, inclusive, um ajuste para acomodar projetos relacionados a incêndios também no Fundo Amazônia, para reforçar os recursos sendo implementados nessa agenda. A gente captou também 96 milhões num projeto bastante grande, que vocês devem conhecer, do Fundo Clima, o projeto Floresta Mais. E é importante ressaltar que, além disso, alguns estados já captaram pelo mesmo formato de captação que a gente vem fazendo, né? Que é esse de pagamento por resultado por financiamento.
Isso quer dizer que a gente recebe um recurso pelo resultado demonstrado, mas a gente não, até então, né, a gente não está transferindo o resultado de mercado voluntário ou mercado regulado, né, isso é importante já de mencionar. Então, assim, tanto Acre como Mato Grosso já captaram recursos com base nesses resultados deles, né, o Acre já utilizou, já captou mais de 51 milhões de dólares, e o Mato Grosso mais de 66 milhões com base nos seus resultados também acumulados aí, como eu mencionei. E aí, só para fechar, também não quero tomar muito tempo, né? A gente tem um novo contexto, né? Um contexto, inclusive, que imagino que a Mônica vai trazer com relação à coalizão LIFE e como os estados estão se movimentando para captar novos recursos, né? E a gente tem também a Lei 15.042 de 2024, que trouxe aí o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Tem sido um desafio, inclusive, tanto aqui para o Ministério do Meio Ambiente, né, para a CONARED, entender o papel da CONARED agora frente à lei, porque ela traz novas atribuições para a CONARED, né, então ela não olhou apenas para o mercado regulado, mas a lei também trouxe algumas diretrizes para o mercado voluntário, e cabe destacar que a gente já tem um grupo de trabalho formado para discutir sobre o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, e há cerca de 2 semanas foi criado também aqui no Ministério do Meio Ambiente um grupo de trabalho de carbono florestal, justamente para discutir o papel do carbono florestal do RED+, seja no mercado voluntário, seja no mercado regulado. E eu trago aqui também algo que vocês já devem ter trazido, né? A gente tem uma meta audaciosa de atingir o desmatamento zero até 2030, e, enfim, diferentes fundos, diferentes fontes são sempre bem-vindas, porque o desafio, como o Daniel também trouxe, é muito grande, né? A gente tem metas audaciosas também com relação à nossa NDC, e tem também o TFFF, né? Tropical Forest Facility Forever, ou Forever Facility, não me lembro agora a sigla, mas é também um fundo a mais aí que pode apoiar o Brasil a captar ainda mais recursos para continuar investindo na redução do desmatamento, na conservação das florestas, e assim a gente conseguir então atingir as nossas metas. É isso que eu queria trazer aqui nessa breve fala inicial, acho que a gente vai ter bastante tempo para discutir, e obrigada novamente. Muito obrigada, Roberta. Eu vou passar agora a palavra para Mônica. Mônica, fique à vontade, por favor. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Uhum. Beleza. Obrigada pela participação, a presença de todos. E aí, dando continuidade à fala da Roberta, que ela me mencionou várias vezes para clarificar algumas questões, eu vou focar um pouco nas características do RED+ jurisdicional. Então, como a Roberta colocou, né, no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, os países em desenvolvimento que queiram acessar financiamento climático, eles devem ter um plano jurisdicional de RED+, né, de ações para reduzir as emissões do desmatamento e degradação, precisa contar com um sistema de monitoramento de suas florestas e ter um nível de referência florestal para poder calcular suas reduções e precisa ter um sistema de informações sobre salvaguardas socioambientais. Essa mesma regra ela se aplica às iniciativas jurisdicionais subnacionais de RED+. Como a Roberta comentou, a própria Comissão Nacional de RED+ no Brasil, né, que regulamenta a implementação da estratégia nacional, ele estipula critérios para elegibilidade dos estados ao pagamento por resultados e padrões internacionais, né, dentro do âmbito do mercado voluntário, também estabelece critérios para que as jurisdições, incluindo as subnacionais, possam desenhar estes elementos e poder gerar créditos jurisdicionais. Para isso, né, para poder entrar dentro do mercado voluntário e aumentar ainda mais, né, o acesso a esses fundos, capitalizarem em cima das reduções que ainda não foram utilizadas, que é um volume bastante grande,
As jurisdições, então, elas precisam quantificar pelo menos as reduções de emissões do desmatamento e degradação florestal. Isto se faz através do monitoramento anual dessas atividades a nível do Estado, né? A jurisdição, então, ela pega um período de 5 anos anterior ao início do seu plano de ações de rede para estabelecer uma média histórica, né, de desmatamento e degradação e utilizar esta média como uma referência. A partir da implementação do seu plano de ação, então, durante um período de 5 anos, ele monitora, né, estas atividades anualmente e suas emissões e verifica com relação ao nível de referência se houve reduções. Padrões internacionais têm estipulado exigências, né, de descontos relacionados à incerteza e à qualidade dos dados utilizados pelas jurisdições. Então, as jurisdições têm que fazer estas análises, verificar os riscos de reversões e vazamentos, para poder estipular os descontos e, com isto, poder ter estimativas mais conservadoras e evitar superestimativas. Eles também precisam descontar qualquer resultado que venha de projetos privados de rede mais dentro dos seus territórios. Só isso não é suficiente para gerar um crédito de carbono jurisdicional. As jurisdições também precisam demonstrar que contam com marcos regulatórios, procedimentos, arranjos institucionais e recursos para estar em conformidade com as 7 salvaguardas socioambientais estabelecidas pela Convenção. Então, as jurisdições têm que demonstrar que suas ações complementam e estão alinhadas com os objetivos dos programas florestais nacionais, das convenções e acordos internacionais, precisam ter estruturas de governança transparentes, eficazes, precisam reconhecer os direitos e o conhecimento de povos indígenas e comunidades tradicionais, precisa garantir a participação plena e efetiva de atores relevantes, em particular de povos indígenas e comunidades tradicionais, precisa ter ações consistentes com a conservação de ecossistemas naturais, biodiversidade e gerar co-benefícios, e também deve demonstrar que tem estratégias, né, e ações para evitar reversões e vazamentos. Isto dá um arcabouço, vamos dizer assim, dos elementos que um programa jurisdicional ou que uma jurisdição deve cumprir para poder gerar créditos de carbono jurisdicional. E é nesse ponto e nestes outros que eu vou apresentar que eles se diferenciam um pouco dos projetos de rede ou de carbono, de projetos de rede particulares. No âmbito jurisdicional, a área de contabilidade, então, é uma unidade político-administrativa. Pode ser um estado, pode ser um município ou um país. No caso de um projeto, é uma área bem pequena, delimitada, e se limita à área de uma propriedade ou uma terra comunitária, onde o volume de reduções, obviamente, é bem menor do que no jurisdicional. Os beneficiários também são diferentes. No jurisdicional, o leque de beneficiários é muito vasto, né? São produtores rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais, o próprio governo, quilombolas. Já os beneficiários dos projetos, ele é bastante específico. É o proprietário ou a comunidade detentora da terra e o desenvolvedor do projeto, que são os beneficiários dessa iniciativa. As atividades de rede jurisdicionais são normas, políticas, programas e investimentos para gerar reduções na escala da jurisdição. Já no projeto, essas atividades de rede são bem pontuais e específicas para demonstrar a adicionalidade dessa iniciativa e poder gerar os créditos de carbono. O proponente jurisdicional é o próprio governo, ele lidera o desenho e a implementação do programa jurisdicional de rede e é ele que assume o compromisso pelo alcance dos resultados da jurisdição. No caso do projeto, é o particular ou a comunidade, junto com o desenvolvedor do projeto, que são responsáveis pelas ações de rede mais e pelos compromissos de reduzir durante a vigência do projeto. Nesse sentido, as jurisdições, então, elas captam recursos pela redução de emissões do desmatamento e degradação florestal, mas internamente esses recursos eles geram benefícios tanto para aqueles que conservam os estoques de carbono nas florestas, quanto aqueles que reduzem emissões das suas atividades produtivas rurais ou usam de forma sustentável os recursos naturais. Ser beneficiário de um programa jurisdicional não implica que tenha que demonstrar reduções de desmatamento e degradação de forma individual.
Porém, esses recursos eles precisam ser investidos para contribuir com novos resultados jurisdicionais. Então, eles vão financiar ações de aprimoramento, inovação tecnológica para uma produção mais sustentável, mas também para continuar conservando as florestas, para a recuperação cultural, como muito bem demonstrado na experiência de mais de 10 anos de execução da estratégia de repartição de benefícios do Acre, que já leva 71 mil famílias beneficiadas com essa repartição de benefícios na fase 2 do programa. Ele apresenta um leque bastante vasto de beneficiários com diferentes tipos de atividades, né, financiadas com esse tipo de recurso. Mais informações podem ser encontradas, né, no site do programa do Acre, né, que tem toda a contabilidade e os resultados do programa. Resumidamente, os programas jurisdicionais, né, eles visam financiar o desenvolvimento sustentável, proteger florestas, reduzir emissões e melhorar os meios de vida. O tamanho do investimento e da receita depende muito do tamanho de reduções na escala da jurisdição. Os resultados da jurisdição eles podem ser alcançados tanto pelo controle do desmatamento ilegal quanto combate aos incêndios florestais. E a compensação é da jurisdição. É ela que é compensada pelos resultados coletivos já alcançados pela jurisdição, mas ele acaba gerando benefícios para todos aqueles que contribuem com o resultado jurisdicional. Dessa maneira, as jurisdições ficam preparadas para poder usufruir de outras opções de financiamento, né, desse repertório ali de resultados que o Brasil tem e que ainda não houve uma captação de recursos que faça contento ali aos esforços do Brasil pela redução de emissões e as contribuições com as mudanças climáticas. Obrigada, eu passo para o Ronaldo agora. Muito obrigado, Mônica. Então, agora nós terminamos essa sessão de apresentações, tá? E nós já temos perguntas sendo recebidas, e nós vamos dirigir essas perguntas na medida que elas vão chegando. Então, eu acho que eu esqueci até de me apresentar logo no início, sou Ronaldo Serô, sou professor de Economia e Meio Ambiente da UERJ, sou pesquisador colaborador do Earth Innovation. E para captar, discutir, responder essas perguntas, nós também estamos contando, além dos nossos 3 panelistas, tá, com a secretária Francisca Arara, que é a secretária extraordinária dos povos indígenas do Acre, com a diretora Juliana Lopes, que é diretora de SG, Comunicação e Compliance da empresa MAGE, com o secretário Leonardo Carvalho, que é secretário de Meio Ambiente do Acre, com o secretário Marcelo Leles, que é o secretário de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Tocantins, com a secretária adjunta Renata Nobre, que é a secretária da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Bom, então, nós já temos algumas perguntas, eu vou começar a dirigir essas perguntas. Vou tomar a liberdade aqui de passar a pergunta para alguns dos nossos convidados, de acordo com o alinhamento dessa pergunta e o trabalho que eles estão fazendo. Eu vou começar a primeira, eu vou me dirigir à secretária Renata Nobre, tá? Eu vou ler a pergunta que foi enviada por João Soares, da emissora pública da Alemanha, a ARD. Tá? Ele pergunta, no ano da COP30, quando as atenções do mundo se voltam a parar, o governo do Estado tenta avançar com o projeto de rede jurisdicional, mas o Ministério Público Federal recomendou a suspensão do contrato assinado com a coalizão LIFE. Como interpretar essa posição do Ministério Público ante os termos do acordo? E também quer saber se, no contrato do Pará, o valor de $15, que foi previsto no contrato, é vantajoso para o Estado, como fazer essa avaliação. Ele coloca que empresas privadas atuam no setor, cobram de $100 nos contratos com Big Techs, por exemplo. Acho que a secretária tem novidades sobre esse tema. E, secretária, por favor, fique à vontade de responder essa pergunta. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Bom encontrá-los. Obrigada pelo convite do Earth Innovation Institute para estar aqui. Obrigada, Ronaldo, por transmitir a pergunta.
Foi uma pergunta um pouco longa, eu vou responder uma parte, depois você me relembra o final. Bom, de fato, essa é uma das grandes questões que a gente faz questão, inclusive, de esclarecer, né, sobre essa demanda do Ministério Público. Como é que nós vemos trabalhando? Nós estamos construindo o nosso sistema jurisdicional desde 2022, é algo novo no Estado, em todas as suas frentes. A gente sabe que o mercado de carbono, por si só, já é um mercado ainda complexo no Brasil, principalmente com as metodologias para a floresta, principalmente o mercado de carbono de rede, né? Então já existe aí uma percepção ainda um pouco nova aqui. Para além disso, houveram algumas situações com projetos privados que trouxeram descumprimentos de salvaguardas e já gerou esse imaginário em algumas instituições como o Ministério Público. Na construção do nosso sistema enquanto uma política pública, nós trabalhamos totalmente atendendo aos padrões internacionais, cuidando muito bem do desenvolvimento de um sistema estadual de salvaguardas, preparamos o arcabouço jurídico, melhoria de governança e tudo mais. Lá atrás, desde o ano passado, vimos tentando apresentar a construção do sistema ao Ministério Público, temos diversos convites e ofícios aqui que foram enviados, mas eles nunca vieram para tentar entender, né? Então, eu acredito que essa foi uma primeira dificuldade em que acabou culminando aí nessa ação. Vocês estão me vendo bem? Que eu vi que eu fiquei um pouco pequena aqui. Não, sim. E tentamos várias vezes demonstrar o diferencial para que justamente o Ministério Público compreendesse bem como é que iria funcionar essa abordagem. Nunca aconteceu. Quando houve o lançamento, né, enquanto o ERPA é um pré-contrato, e como ele é um contrato internacional, ele tem uma nomenclatura diferente, né, e que no Brasil causou esse estranhamento. Pois bem, na situação de não entender muito bem o diferencial entre um sistema jurisdicional que vai ser desenvolvido, está sendo desenvolvido enquanto política pública, e provavelmente trazendo algumas comparações com vendas de crédito e problemas em instituições privadas, em projetos privados, isso a gente vê claramente nos documentos do Ministério Público, causou esse estranhamento e, enfim, nos acionaram. Porém, pessoal, a gente vem trabalhando sempre nessa frente do diálogo, de demonstrar. Inclusive, o Ministério Público teve a sua liminar indeferida, né? Porque saiu na mídia quando foi proposta a ação, mas não saiu quando a liminar foi indeferida, justamente por falta de elementos que comprovassem. Então, o Estado tem trabalhado muito para comprovar o equívoco, para demonstrar que não há nenhuma venda antecipada, o contrato ele se adequa regularmente na lei nacional do SBCE, porque ele se enquadra no parágrafo 2º do artigo 43, parágrafo 6º, inciso 2º, que fala sobre possibilidade de ter contratos que permitam condições comerciais para uma possível venda verificada, né? Então, ele é exatamente isso. Primeiro que o jurisdicional, ele não olha, não faz venda de projeções de crédito, ele sempre olha para trás, todo mundo que está acostumado a lidar, isso já é algo um pouco mais familiar, né? Então, por exemplo, o ERPA, ele olhou para os créditos de 2023, que foi quando a gente recebeu o resultado, enfim, o nosso sistema de monitoramento, que é o PRODES, publicou quais são os resultados. Então, a gente sempre olha para trás e, obviamente, faz essa verificação, ainda informal, sem ser a verificação do validador, né, da certificadora, mas são créditos já quantificados por informações oficiais, sistemas oficiais que demonstram qual foi a performance do Estado, e aquela performance pode se transformar em crédito a partir de um procedimento de geração de créditos, que vai ser ali, no nosso caso, o padrão Artris, que até a diretora acabou de mencionar. Então,
essa venda só vai acontecer quando nós finalizarmos a construção do sistema, gerarmos o crédito, e que vai envolver um procedimento de auditoria e verificação e validação dos créditos do ano anterior, né? Então, não se tem nenhuma forma em que a gente possa afirmar que há venda futura. Então, o pedido primordial deles a alegação primordial do Ministério Público é a acusação sobre o Estado estar fazendo venda futura de crédito, que é vedado pela lei federal, mas isso não está acontecendo, né? Não existe nem como isso ser feito, porque o Estado não gerou esses créditos ainda, e só vai acontecer ao final da preparação, ao final da construção do sistema, que agora iniciamos as CLPIs, né? Estamos na terceira e temos 47 planejadas. Então, apenas ao final desse processo, ao final do processo de certificação, é que a gente vai gerar crédito e vender. Então, esse é o principal ponto em que ele pede a anulação. Não foi comprovado, isso foi uma alegação realmente um pouco infundada, e, inclusive, a liminar foi negada, né? E, enfim, a gente vai continuar ali tentando demonstrar de todas as formas a legalidade e principalmente a importância, né, do avanço dessa política pública, e não um projeto, mas sim uma política pública essencial para trazer benefícios e desenvolvimentos e suporte adicional às políticas públicas que a gente já tem, mas a gente sabe que é um recurso que vem adicional ao orçamento, enfim, regular do Estado, e que é muito relevante para que a gente possa trazer entregas em maior escala, atender as comunidades tradicionais, que elas são, inclusive, valorizadas na nossa proposta de repartição de benefícios. Então, é uma política pública essencial para o nosso Estado. Essa acho que foi Obrigado. a primeira pergunta. Eu não sei se querem que eu responda a outra, se eu já passei do meu Sim, tempo. sim, secretária, muito obrigado. Acho que a explicação foi muito boa. Acho que o final da pergunta era sobre o preço de $15, né? Acho que é importante explicar, né, como é que foi o LIF, etc. Tal. Essa aqui é a Tá. pergunta. Assim. O que acontece? O valor do crédito, a gente está aqui falando de hedge, né? Existe no mercado de carbono outros valores por crédito, a depender, enfim, ali do projeto, da metodologia. Então, a gente sabe que isso muda. Crédito de remoção, ARE, o crédito de energia, o transporte, tem outros valores. Então, não sei se o padrão que a pessoa perguntou realmente é o valor para a hedge, né? Mas aqui no nosso levantamento, o valor que se estava em mesa era entre 5 e 10 dólares, né, por créditos de hedge. E justamente a gente buscou o aumento desse valor, reconhecendo o enorme desafio que é construir esse sistema num estado que é 2 vezes o tamanho da França, dificuldades logísticas, muita comunidade tradicional que, enfim, vai precisar, né, receber benefícios para continuar trabalhando, para continuar sendo valorizado. Então, na verdade, para nós, isso foi um valor que a gente estaria acima da média, né? Claro que isso não é o que a gente vai pretender sempre, a gente sempre vai buscar mais, mas no momento foi uma negociação muito positiva em relação aos valores de mercado do RED. Obrigado, secretária. Só lembrando, né, que no momento, agora no mercado voluntário, o RED, projeto privado, está entre 4 e 8 dólares. Então, o EPA do Pará conseguiu quase que o dobro. Bom, segunda pergunta eu vou passar para o Daniel. Daniel, Armanda Magani, que é uma freelancer, diz assim, pesquisas recentes estão mostrando que em diversas áreas da Amazônia as florestas estão sob estresse hídrico e climático. Está fazendo com que já não consigo prover os mesmos serviços ambientais, especialmente em relação ao ciclo do carbono. Mais um problema que se soma ao desmatamento é a degradação. Eu gostaria de entender como isso impacta a efetividade do projeto RED. Essa realidade está sendo levada em conta nas políticas e projetos? E, Dan, também se você quisesse falar sobre os resultados por estado, podia ser uma oportunidade.
Daniel está com o microfone desligado, Daniel. Está muted. Ok, Isso. desculpe, gente. Um, deixa eu ver. Eu vou ser bem rápido na minha resposta e passar para Leonardo, o secretário Leonardo do Acre, que tem uma longa história lidando com fogo. Talvez Marcelo vai querer comentar também. Nessa tabela mostra para 2023 e 2024 reduções já realizadas e traduzidas em potenciais créditos, né? Isso é em milhões de créditos pelo padrão TREES. E você pode ver aqui, por exemplo, reduções comparado com 23 no volume de reduções de CO2 em 24. Mato Grosso é o mais nítida, né, onde foi negativo, quer dizer, tive emissões além da história da linha de base. Mas Pará também sofreu muito com isso. Chegou de 36, né, milhões em 23 e caiu para 27. Acre também caiu muito, muito devido aos incêndios, atendendo essa pergunta da Amanda. Mas o que eu queria frisar é que está contabilizado essa degradação florestal causada pela mudança climática. É nesse sentido que o padrão TREES é muito conservador, porque, como o Renato falou, olha para trás, não olha para frente, não incorpora o efeito da própria mudança climática sobre as emissões, que na Amazônia vai ser um fator muito, muito importante. Mas eu queria deixar o secretário Leonardo falar um pouco sobre a resposta do Estado do Acre para essa ameaça de incêndios florestais. Olá, boa tarde, vocês me escutam? Sim. Tudo bem? Primeiro queria saudar Daniel, tudo bom, Daniel? Ronaldo, equipe tá aí, Roberta, Marcelo, meus amigos, Francisco Arara, do Acre. Prazer estar aqui, poder falar um pouquinho. Então, Daniel, realmente, né, o ano passado foi um ano muito crítico na Amazônia inteira, né, com relação ao fogo e as consequências da degradação que nós estamos, inclusive vendo os dados emergirem agora, né, acho que os últimos dados, inclusive, que a MMA também está preparando e verificando, tem apontado isso. Nós temos tentado, já visualizando essa tendência, essa oscilação, né, e que ocorreu a partir da seca extrema que a gente viveu ano passado, está tentando se antecipar, né, Daniel, a esse processo. Tanto é que esse ano começamos com operações mais cedo, inclusive na época das chuvas aqui, que isso não é comum, tanto de sensibilização, né, mas também mostrando a presença do Estado. Né, eu acho que a gente sabe o quanto que na Amazônia, diante das suas dificuldades de acesso, muitos acham que não estão sendo vistos, né? Embora a gente tenha todos os dados satelitais, enfim, mas aqueles que insistem em cometer ilícitos criminais se sentem muito à vontade na grande extensão, né, da floresta amazônica. E, mais recentemente, nós também temos tentado uma maior integração com o governo federal, com as iniciativas dos próprios estados. Tivemos há 3 semanas atrás uma série de reuniões no Acre, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, todos os secretários de Meio Ambiente também, buscando uma maior integração nessas ações, inclusive do ponto de vista da pronta resposta, né? Como que funciona, viu, Daniel, essa cadeia de comando e de resposta, até para a gente ter condições de acessar lugares que a gente não consegue. Um exemplo que a gente conversava muito era sobre a região sul do Amazonas, que a gente tem fronteira, né,
a região que a gente chama de Amacro, que é uma região que está sofrendo muito desmatamentos e incêndios, e o Amazonas nos relata sempre a dificuldade de acessar, é muito distante da capital e com poucos recursos, então é uma região que a gente precisa, de fato, se integrar. Também lançamos, agora no Dia do Meio Ambiente, no dia 5, a Operação Fogo Controlado aqui no Acre, inclusive contando com equipamentos e recursos, viu, Roberta, já do Fundo Amazônia, cerca de 6 milhões, para reforçar os bombeiros. O estado do Acre foi, nesse retorno do Fundo Amazônia, o primeiro estado a fazer a captação de recursos, e esses recursos já estão sendo desembolsados. Temos uma iniciativa também de brigadistas comunitários nas unidades de conservação. Fizemos o lançamento, seleção de 50 brigadistas, vão atuar diretamente em conjunto com os demais brigadistas, tanto do IBAMA, né, do Preve Fogo, e também do ICMBio. Então, a gente tem a esperança que esse ano a gente consiga, de fato, estar mais presente, fazendo frente, né, de forma preventiva a esses processos. O diagnóstico que nós temos esse ano, até o presente momento, é que vamos ter uma seca mais moderada, mas isso ainda não quer dizer que a gente não esteja longe dos episódios que ocorreu ano passado, até porque as florestas têm se mostrado cada vez mais suscetíveis a esse processo de degradação pelo fogo, né? Vários incêndios florestais ocorreram em lugares que antigamente nós não imaginávamos isso, em razão da barreira de umidade que a floresta sempre trouxe. Um grande exemplo que ocorreu no ano passado aqui foi um incêndio florestal na Serra do Divisor, muito próximo do Peru, um lugar muito longe, um lugar mais do extremo oeste. Nós tivemos muita dificuldade, mas o Corpo de Bombeiros do Estado conseguiu chegar. A gente tem um grupo de aeronaves hoje, 3 aeronaves, 3 helicópteros, e isso nos ajudou muito a tentar debelar aquele fogo. Mas é um grande desafio. Eu acho que a gente só vai vencer esse desafio com essa maior integração e utilização dos recursos disponíveis dentro de um processo mais célere, né? Então, essa é a realidade que a gente está vivendo, isso está se refletindo nos números. Depois a gente também quer entender um pouco mais desses números, Daniel, que assustam a gente um pouco, né? Mas a gente está muito esperançoso de que esse ano a gente não viva episódios que a gente viveu aqui. No Acre foi muito difícil, teve momentos que tivemos a pior qualidade do ar do mundo, né? A gente está ali numa confluência entre o arco do desmatamento, né? E também tivemos muitos episódios de fogo na região da Bolívia. Isso acabou trazendo uma sensação, fora os focos de incêndio no Acre, uma sensação muito ruim, inclusive de impotência em alguns momentos, com relação a esses episódios. E a população, de modo geral, não deseja não passar mais por isso. Muito obrigado, secretário. Só lembrando, né, que, como disse a diretora Roberta, sobre o FREL, né, é uma média, né, isso toda vez que você tiver, por qualquer razão, uma redução, um aumento de desmatamento e um aumento de emissões, o seu FREL o seu nível de emissão de referência vai se alterar, né? Mas lembrando também que quando você certifica um projeto de rede jurisdicional, você considera esses problemas de permanência, faz um desconto, faz uma garantia que o comprador vai ter algum tipo de buffer, algum tipo de proteção para esse tipo de fenômeno. Tá? Então,
por isso que talvez em todas as consultas públicas, em todos os estados, uma das prioridades, como está nos documentos, estão nos documentos que nós estamos circulando, é o combate ao incêndio. Né? Não é que não tenha existido, dar mais recursos e tentar fazer algo descentralizado que tenha uma abrangência, uma eficiência maior. Bom, agora vamos ver a próxima pergunta. Para a secretária Francisca Arara. Secretária, como funciona a dinâmica de consulta pública junto aos atores sociais e comunidades tradicionais que estão sendo realizadas no seu programa de JRED? Como tem sido a experiência lá no Acre com isso? E seria importante também, talvez, falar como é que os recursos serão beneficiarão essas populações, os recursos advindos da geração de receita. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas. Queria aqui agradecer o convite da SNOVEXA, né, para participar desse debate tão importante. Estou aqui com a minha amiga e cacica também, a Lucila Naua, ela é do povo Naua. Ela está aqui participando, né, junto comigo, está ouvindo, eu estou mandando ela ouvir, ouvindo também outras pessoas falando, o MMA, o Léo, o Dan, todo mundo é secretário. Assim, né, o Acre tem uma cultura muito forte do diálogo com os povos indígenas e as populações tradicionais. E esse trabalho, ele não começa aqui, agora, né, com essa discussão. O Acre, desde a demarcação dos nossos territórios, os territórios indígenas, que a gente foi trabalhando junto com o movimento social, isso muitas mãos, né? E hoje ainda permanece, né, Daniel? A gente não faz nada só, eu acho que essas parcerias para construir as políticas públicas, ela vem com muitas mãos, da sociedade civil, do movimento indígena, do governo, dos parceiros, de doadores, que acreditam no nosso trabalho. Então, em 2000, após a demarcação dos nossos territórios, nós tivemos primeiro diálogo assim, mais franco para tratar de RED, em 2009. A gente ficou com muito medo na época, né, porque podia vender nós tudo, vender floresta, vender território, a gente tinha aquele receio, mas a gente precisa participar, entender das coisas para nós poder criticar e ter o nosso posicionamento. Então, desde 2009 a 2010 até hoje, e agora, recentemente, em 2023, 2024, 2025, isso tem sido mais forte, né, essa participação, essas consultas, essa escuta de ir nos territórios, de ir nas regionais, porque até então a gente fazia mais em Rio Branco. Hoje a gente está mais perto, está chegando mais perto dos territórios. Por quê? Porque para fazer consulta é muito caro, né? Você tem que ter muito dinheiro para trazer o chá, para bancar comida, hospedagem, alimentação, logística, enfim. Mas o Acre, através das parcerias, nós temos feito, né, esses trabalhos. E agora, nesses 2 a 3 anos para cá, nós temos trabalhado essas consultas, porque o nosso território tem o seu modo próprio de governança, quem representa, tem o jovem, tem as mulheres, tem associações, tem cooperativa, tem a liderança maior, tem a liderança política, tem a liderança cultural. Então, são essas pessoas que nós vamos trazendo, né, para a gente estar conversando. Então, eu acho muito importante nesse trabalho. E esse trabalho que a gente faz aqui, a gente não pensa em coisinha pequena, né? Coisas isoladas, projetos pontuais. A gente discute política pública, política séria, políticas públicas que venham, de fato, apoiar conservação, apoiar os povos que ali vivem dentro daquela terra, apoiar o pagamento de serviços ambientais e também não inventar roda, né, mas apoiar a política de gestão territorial, implementar os planos de gestão e agora essa nova discussão de enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas também.
Então, a ideia de se construir uma política pública, porque ela entra governo, sai governo, e a política pública continua, e o recurso. E esse trabalho também que a gente tem feito aqui no Acre, ele respeita os acordos internacionais, nacional, mas também de acordo com a realidade do Acre, porque tem muitas coisas internacionais que também não servem para o Brasil, não servem para o Acre. Então, nós temos princípio, governança, lei, a gente precisa essa governança bem fortalecida, que é para pensar esse recurso de fato que precisa chegar nas pontas para dar resposta à segurança alimentar, às manifestações culturais, os recursos hídricos, a energia limpa, a energia renovável, a tecnologia, assim, o recurso ele tem que chegar para complementar a nossa vida nos territórios. Uma coisa muito boa que a gente tem também aqui, que eu acho que aqui eu quero deixar aqui o meu respeito, todos os órgãos de controle do país, dos estados, o Ministério Público, o CNMB, os órgãos de controle que fazem esse controle, né, também é muito importante essa parceria, mas é muito importante também a gente frisar aqui, né, porque nós estamos no momento, a gente fala de consulta. Eu vou fazer isso porque eu tenho que consultar os povos indígenas, mas no momento atual hoje também, para a gente tomar uma decisão, a gente também precisa consultar os povos indígenas, os territórios, se é isso mesmo que nós estamos dizendo, porque nós não estamos mais na tutela, não dá para as pessoas tomar a decisão por nós estamos aqui fazendo um esforço, captar recursos, para ver se nós captamos recursos, para chegar no nosso território, a gente está perto de terminar um serviço, aí a gente é notificado, é barrado, todo em serviço, sem consultar a gente que estamos ali dando sangue, tirando leite de pedra para cumprir padrões, para cumprir lei, para ter diálogo, para fazer com que os recursos cheguem nos estados. Então, é muito importante que os órgãos de controle também nos ouçam, nos ouve os territórios, e não ouve o grupinho, né? É político, porque eu tenho ali, eu estou aqui lá, tem que ouvir todo mundo, para poder chegar a uma decisão e tomar uma decisão, porque hoje nós sabemos onde nós estamos, nós sabemos o que queremos, nós sabemos tomar a decisão certa, para isso nós estamos participando, o Estado está puxando o Instituto de Mudanças, o governo do Acre, através do Instituto de Mudanças Climáticas, que é o órgão regulador, com o monitoramento e o acompanhamento da CEP, com a SEMA, com a governança, com os territórios, então é muito difícil você fazer todo um trabalho e depois vem outro da lá e barra todo um trabalho que não está acompanhando, não tá ajudando financeiramente, não está levando porrada do Chai, não está levando porrada de outro lado, porque isso é muito, você tem que ter muita energia para fazer esse trabalho. Então, que para tomar qualquer decisão, seja ela qual for, tem que consultar os povos indígenas, porque é nós que vamos dizer, os povos, não é uma região, não é um grupinho que não está contente, que não se sente representado, tem que ouvir do grande e do pequeno. E é assim que eles exigem de nós. Então, tem que ouvir dos velhos, das crianças, para poder tomar decisão e notificar a gente pelo trabalho que a gente está fazendo. Muito obrigado, secretária. Inclusive, como foi colocado pela Mônica, né, a metodologia do Art Trees, ele é muito exigente, né, nesse processo de consulta, e parabéns aí pelo processo que vocês estão liderando em todos os estados. Eu aproveito, pediria ao secretário Marcelo Leles, do Tocantins, que falasse também como é que foi essa consulta, deixa eu olhar aqui, essa consulta também com outros envolvidos, né, não só no esforço de controle de desmatamento, mas futuros beneficiários do programa JRED Regional, lá no Tocantins, que vocês já estão bem avançados. Secretário, por favor, fique à vontade de responder. O senhor está mutado, secretário. O senhor está sem som. Seria o caso de... Desculpa. Bom, Não, boa que tarde isso, acontece. novamente, né? Quero cumprimentar todos aí, Daniel, Mônica, agradecer pelo momento, saudar a Roberta também. Achei muito interessante a gente iniciar mostrando que há um entendimento, né? Que estamos todos na mesma página
governo federal e governos estaduais, né? Todos entendemos a importância do RED. O Daniel foi muito feliz quando disse que não é algo trivial e passa longe de ser algo trivial para todos os estados da Amazônia, para todos aqueles que estão enfrentando essa política. Para o Tocantins, é algo... a gente entende a revolução que o projeto de carbono do Tocantins já está fazendo no estado na fase de pré-investimento. Nós estamos na fase de pré-investimento, estamos recebendo recursos antecipados antes mesmo de validarmos e certificarmos os créditos através de um contrato em que todo o risco dessa operação ficou pelo lado que fez a pré-compra dos créditos, que foi a empresa suíça Mercúria. Ou seja, se porventura, e não vai acontecer isso, nós cometemos algum erro e não conseguimos validar e certificar os créditos do Estado, o Estado não perde absolutamente nada com isso. Todo o risco é por conta da Mercúria. Então, eu queria frisar a importância, saudar os meus colegas, o Léo, a Francisca, lá do Acre, todos os jornalistas, o Ronaldo que está mediando, e dizer, antes de entrar na pergunta do Ronaldo sobre os impactos em todos os atores, né, do programa de RED, todos os atores da conservação no Estado, eu queria dizer dessa questão do fogo. É algo muito interessante. Secretário, só desculpe interromper. O senhor pode abrir o vídeo, porque nós não estamos lhe vendo. Opa, mas rapaz, como é que vocês me falam isso, gente? Eu estou lá na frente. Foi culpa minha, não queria lhe interromper antes. Já lhe interrompi. Rapaz, eu estou aqui. Seguir. Desculpa. Não, mas estamos lhe ouvindo, estava muito claro. Vocês ouviram claro. minha reflexão toda aí? Bom. Sim, toda, muito claro, muito claro. O que eu quero dizer para vocês? Eu acho muito interessante a gente refletir sobre o fogo. É algo que foi colocado pelo Daniel no começo, a questão da degradação. No Tocantins, queria colocar uma visão de um estado agro. Tocantins é agro. O PIB do Tocantins é movido pelo agronegócio. Então, nós estamos numa discussão intensa, não só com os pipiquitafes, os povos originários, tradicionais, agricultores familiares, mas também com o setor produtivo. E se existe algo, vamos olhar pelo lado bom dessa discussão do fogo, se existe algo que não há adversário, é o fogo. Né? Ninguém é contra o combate ao fogo. Isso une todos os atores. Então, por exemplo, ontem a gente estava numa cidade, a principal cidade da região sul do estado, numa oficina com o setor produtivo. E a gente está usando isso no bom sentido. Olha, vamos esquecer um pouco do desmatamento. Desmatamento que nós estamos falando aqui, o Código Florestal Brasileiro é soberano, então não tem programa de RED que vai ser superior ao Código Florestal Brasileiro, mais restritivo do que ele. Nós estamos falando de redução do desmatamento ilegal, entendam? Quem estiver trabalhando de maneira ilegal no Tocantins pode mudar de ramo, porque a tecnologia, o aparelhamento, a força do Estado transformada pelo projeto de RED vai eliminar essa atividade. Então, olhem para o desmatamento ilegal. Lá na frente, nós podemos sentar, conversar sobre formas mais sustentáveis de produção e redução do desmatamento, mas isso nunca será uma imposição, isso sempre será através do diálogo. Agora, quando a gente vai para o fogo, aí não, acabou. Aí todo mundo está unido. O agro é extremamente prejudicado pelo fogo, como as comunidades tradicionais, originárias, a população em geral. Então, essa é uma reflexão sobre o fogo. Sobre isso, a exemplo do Leonardo do Acre, o Tocantins construiu para esse ano o maior plano da história do Estado de combate ao fogo. São 17.253.000 reais. 4 milhões de prevenção, 4.416, 1.898 de monitoramento, e quando eu digo monitoramento, eu estou dizendo RED, na fase de pré-investimento. O RED financiou o Sigma, que é a nossa central de inteligência. Eu queria que todos vocês que estão nos assistindo tirem um tempo, entrem no painel sigma.to.gov.br e observem o nível de informação que o Tocantins apresenta nessa plataforma.
Eu estou falando de um histórico de 40 anos de fogo, um histórico de 40 anos de desmatamento dos últimos 40 anos, propriedade por propriedade, cidade por cidade do Tocantins, mês por mês de cada ano. É realmente fantástico esse trabalho. Então, ao todo, nós estamos aplicando 17.253.000 nesse plano esse ano. Quanto à pergunta, os impactos, como eu disse, já estão acontecendo na fase de pré-investimento. Todos nós sabemos que a análise do CAR é uma ferramenta fundamental para a política ambiental do Brasil e dos estados. Nós destinamos recursos da fase de pré-investimento para a contratação de um módulo de análise do CAR. Isso já está sendo entregue no próximo mês. Como eu disse, o Sigma, nessa fase, já foi financiado. Toda a estrutura de lógica, de elétrica, uma reforma completa na Secretaria do Meio Ambiente, também financiada na fase de pré-investimento. O que eu quero dizer? Os impactos já são visíveis e concretos. Quando nós, porque em que pé que nós estamos? O projeto do Tocantins é um projeto que inicia em 2008, que tem 3 leis aprovadas, que tem décadas de trabalho de muita gente, muitas mãos, muitas cabeças trabalhando, comandadas especialmente pela Marli, que a maioria de vocês conhecem, é uma das maiores autoridades de mudanças climáticas do país, e uma equipe foi formada em torno da Semara, onde estão o Earth Innovation, trabalhando fortemente, onde está a Geonoma, que é uma empresa ligada à Mercúria, trabalhando fortemente, aonde está o INPE, aonde estão vários parceiros do LAPIG de Goiânia, tem muita gente de Goiás, tem muita gente trabalhando para que isso acontecesse. A gente andou, quando foi em Baku, na COP de Baku, nós entregamos o TRD, o documento de registro, nas mãos da Mary do ArtTri, numa cerimônia em que estava o Daniel e outros amigos, a Mônica acho que estava lá também, e vários outros amigos. Agora, nós estamos mergulhados nas oficinas, são 47 oficinas com os povos originários tradicionais, já fizemos 22, se eu não me engano, mas é uma loucura, 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei quem falou, foi a Francisca Arara, sobre a complexidade das oficinas, logística, mobilização, acertar a agenda com a FUNAI, acertar a agenda com a Associação dos Quilombolas e assim por diante, com os agricultores familiares. Então, nós estamos mergulhados nessa agenda das oficinas, extremamente interessante, rica, complexa, mas muito prazerosa. Fora isso, a agenda com o setor produtivo, que são 6 oficinas, já ontem terminamos a 3ª, lá em Gurupi. A gente prevê a realização da audiência pública para agosto, finalizando essa fase. Paralelo a isso, estamos terminando o TMR, e devemos protocolar em breve o TMR lá no ArtTri, e aí esperar a validadora nos próximos 2 meses, Mônica. A Mônica deu até um sorrisinho no rosto. Nos próximos 2 meses, a gente espera que a validadora chegue ao Estado e a gente possa validar os créditos, e partir para a fase final, para a maior fase, a fase de real execução do projeto e fazer acontecer na prática todos os impactos que acontecerão para os povos, para o setor produtivo e para o governo do Estado. A gente acredita que realmente será um momento totalmente diferente. Eu finalizo só dizendo que o RED, além de tudo isso que eu tentei contar para vocês de maneira resumida, o RED no Tocantins ele tem uma força muito grande por essa questão do agro. O RED deu voz ao meio ambiente. Hoje nós temos força, porque empoderados por um projeto que vai trazer algumas centenas de milhões de reais para o Estado em breve, empoderados por isso, a gente tem voz, a gente equilibrou o jogo. A gente não quer oprimir o setor produtivo, mas a gente quer que o setor produtivo e o governo e todos os atores respeitem e trabalhem em conjunto com
a política ambiental. É esse equilíbrio num estado agro como é o Tocantins, é algo que a gente ressalta com muita força. O RED trouxe isso de forma muito clara para o estado. Muito obrigado, secretário. Eu só temos duas perguntas a mais. Eu acho que, como o secretário colocou muito bem, né, a amplitude, né, das consultas públicas, eu gostaria de ouvir de Juliana Lopes, da empresa Mage, como é que o setor rural tem se engajado e qual a importância para o setor rural no processo de construção do programa Rede Jurisdicional. Obrigado, Juliana, fica à vontade. Você está muda, por favor, você tem que... Ok, Obrigado. estão ouvindo? Sim. Bom, eu acho que o principal, Ciro, quando a gente fala do mercado de carbono e a gente olha o jurisdicional ele tem uma capilaridade e uma atuação junto com diversos, colocar stakeholders, né? Mas são vários beneficiários. Quando a gente olha para o mercado de carbono, você tem várias possibilidades de atuação e o setor agrícola, pecuário, ele tem uma forma de atuação com projetos, como a própria Mônica mostrou, que são diretos ao setor. Só que, em vários momentos, uma das coisas que a gente identifica é a necessidade desses projetos jurisdicionais, porque eles trazem a possibilidade de desenvolvimento do local, né? Eu acho que assim é o benefício que você traz para o município, para o estado. Então, uma coisa não é concorrente da outra. Eu acho que isso é uma forma da gente avaliar. Os projetos de carbono jurisdicionais, ALM, né, de restauração, eles não são competidores. Eu acho que a gente precisa entender que eles são parte complementar da grande potência que o Brasil tem para esse mercado do carbono, para olhar como potência ambiental e agrícola também, né? Agropecuário. Então, o grande ponto que eu vejo do jurisdicional, quando a gente olha, várias vezes as pessoas têm uma dúvida sobre se essa relação ela enfrenta alguma dificuldade com o setor, pelo contrário, porque quando a gente faz projetos jurisdicionais também e que os municípios e estados utilizam isso para dar crescimento, desenvolvimento nos seus locais, para dar ferramentas de melhorias de atuação, de combate à ilegalidade, né, de uma atuação mais direta das próprias secretarias em termos de avaliações socioambientais. Isso cria um ambiente mais justo, inclusive, para o setor trabalhar nesses locais. Então, não é concorrência, eu acho que é complementaridade. Então, é dessa forma que a gente tem visto essa atuação tanto do jurisdicional quanto outras possibilidades de mercado de carbono. Muito obrigado, Juliana. Isso é importante, porque esse alinhamento do o Rede Jurisdicional, só funciona com alinhamento de política pública, né? E todos nós sabemos que o controle de desmatamento não é só comando e controle. Você tem que ter incentivos de recursos e financiar a mudança, né, a transformação mais rápida ainda da agricultura para uma agricultura sustentável. Sem dúvida, e eu acho que um ponto, Ciro, até para trazer, a gente enfrenta muito a questão, inclusive de imagem do setor, muito atrelado a desmatamento e abertura de áreas ilegais, que não é uma atuação do setor, né? É uma necessidade tanto de política pública como combate, né? Para fazer o combate, quando chega para o setor, para que ele possa atuar em forma de comando e controle individual em cadeia produtiva, você precisa de uma estrutura estadual dessas informações para que você possa operar também dentro da sua cadeia. Então, é uma complementaridade que, inclusive, cria uma grande oportunidade para o setor produtivo trabalhar no que a gente chama daquele plain level field. A gente tem requisitos mínimos para que todo mundo trabalhe. A partir daí, é individual de cada empresa criar oportunidades, mas um ambiente justo de negócio ele é primordial para que a gente possa atuar. Perfeito, ótimo, isso mesmo. Inclusive, cria um estado que estiver desenvolvido na área jurisdicional, vai criar quase que um selo ambiental, né, para o setor agropecuário. Eu agora vou pedir para a última pergunta que a gente vai fechar, lembrando que todas as perguntas que não foram respondidas serão respondidas no futuro. E quem quiser continuar mandando pergunta mais à frente, tiver alguma dúvida, por favor, faça, contate a assessoria de empresa da LGA, que será encaminhado para
a quem puder responder. A última é para pedir à secretária Renata que só dê um pouco mais de detalhes sobre essa liminar que não foi deferida pelo juiz e, portanto, o ERPA do Pará segue ainda sem ser uma anulação imediata. Renata, você poderia dar só algum esclarecimento adicional para a gente poder fechar isso? Eu não sei se Renata ainda está presente. Mas lembrando que ontem o juiz, né, não deu a liminar e não atendeu ao pedido do Ministério Público de cancelamento imediato do ERPA do Pará. Eu peço desculpa, mas acho que a Renata não está no momento conosco ainda. Ah, tá. Renata, oi. Tudo bem? Eu estava tentando voltar, vocês estão me vendo? Estamos ouvindo também. Desculpa, eu acabei mutando aqui para atender uma ligação, mas estou de volta. Você está sem sua câmera, Renata, e tem uma pergunta para você. Sim. Estou aqui. É só para você dar um pouquinho mais de detalhe de ontem da decisão do juiz sobre a liminar do Ministério Público, tá? E como é que segue agora o processo. Você já falou um pouco, mas só em 1 minuto, 2, só para você dar algum detalhe. No máximo 1 minuto, 2. A liminar, ela foi bem clara, né? Até porque, juridicamente falando, em todo o processo a gente precisa fazer as alegações e juntar as evidências para mostrar que aquilo é um prejuízo. Então, existe um prejuízo? Cadê o prejuízo? Né? Você está afirmando que há uma venda de cláusula, uma venda futura, mas eu não estou vendo aqui nenhuma venda, porque as pessoas, enfim, que talvez não sejam da área jurídica, existe uma grande diferença entre a venda, efetivamente, que é a transação, é a troca, né? Você passa o recurso e ganha o serviço ou o bem. E a promessa de venda, que é, enfim, elementos futuros. Então, nesse momento, não há uma transação. Então, estava sendo alegado que havia uma transação, mas não havia nenhum elemento que comprovasse essa transação. Primeiro, o produto, que é o crédito, que não está gerado, e também os malefícios à comunidade, enfim. Então, isso tudo foram alegações sem provas. Então, de cara, não havia afronta a direitos que merecessem uma liminar. Então, a liminar já foi de cara negada. Então, a partir disso, e ainda mais o juiz, pelo que eu li, ele colocou lá alguns elementos do contrato que fala que o contrato assegura contra falhas em salvaguardas, comunicações imediatas caso haja qualquer infração a direitos humanos. Então, o próprio contrato ele é muito robusto em relação a isso. Então, realmente não bateu as alegações da inicial com o contrato, né? Que, enfim, o juízo leu o contrato e pôde tirar suas próprias conclusões. Então, por conta disso, foi indeferido. Aí, o que vai acontecer agora? O Estado foi intimado para apresentar, porque a gente ainda não se defendeu no processo, né? O pedido de liminar é aquela decisão que sai ali rápido, né? Como quando a gente tem uma infração a direito com muita urgência, então a liminar sai logo. Então, a liminar foi logo analisada, foi negada, não havia nenhuma infração iminente, né? Então, a partir disso, agora nós vamos ter o prazo para nos defender nos autos, no processo, vamos juntar os elementos de defesa e também o autor vai precisar juntar elementos para que possa fundamentar ali as alegações dele. Então, a gente vai seguir dessa forma, a gente precisa entender que, às vezes, a mídia ela publica algumas informações um pouco mais gerais, né? Mas é muito importante que a gente possa se debruçar sobre isso traz um impacto. As próprias comunidades têm alegado muito que não se sentem representadas, porque eles entendem enquanto uma política pública relevante, eles têm participado, então a gente pede muito que o Ministério Público possa participar das reuniões, possa participar das reuniões de colegiado, possa atender as nossas... enfim, a gente ofereceu assim, apresentações em workshops de dias inteiros para apresentar bem a política, né? A gente não consegue apresentar uma política de 3 anos em 1 hora, 2 em uma reunião. E a gente conta com a disponibilidade deles para poder ouvir, entender melhor
e, sem dúvida, esclarecer os benefícios da política pública. Mas, no processo, a gente vai ter que seguir com as formalidades mesmo. Isso, muito obrigado. No início é assim mesmo, nós estamos iniciando toda essa revolução, né, em termos de financiamento à conservação, e é natural que isso venha a acontecer e vai sendo, as dúvidas vão sendo resolvidas e vamos seguindo. Eu vou agradecer mais uma vez, em nome do Earth Innovation, a todas as jornalistas e jornalistas, a todos os nossos convidados e convidados, e pelas perguntas, pelas brilhantes respostas também. E eu acho que aqui nós encerramos, mas a palavra final vou passar para o Daniel Nepstad. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gente, mais uma vez, obrigado pela participação hoje, pela interesse. Para nós, a ideia desse webinar surgiu da percepção de que falta entendimento de rede jurisdicional. É uma abordagem diferenciada, muito diferente dos projetos de carbono, que tem seu espaço, como a Juliana colocou, e esperamos que isso ajudou um pouco deixar mais claro e mais transparente o que é esse novo mecanismo de financiamento para um novo modelo de desenvolvimento rural. Muito obrigado para todo mundo, pelo tempo, pelos painelistas e pelos jornalistas e convidados. Obrigado, e esse seminário, webinar foi gravado, então vocês vão ter acesso à gravação e vão receber em breve a publicação. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Obrigada a todos. Obrigado, Boa tarde. até logo. Obrigada pela participação. Até mais. Tarde.